Imagine viver em uma época em que praticar Kung Fu, essa arte marcial milenar, não era só apenas perigoso, mas também ilegal. Monges, mestres e praticantes perseguidos, escolas destruídas e a cultura sendo esmagada por um regime que temia o poder dos guerreiros marciais. Você sabia que isso aconteceu na China e não foi só uma vez? A proibição do Kung Fu tem uma história longa, cheia de resistência, rebelião e, é claro, muita luta. Eu sou Alan, professor de Kung Fu, e hoje vamos explorar essa história fascinante e entender como o Kung Fu sobreviveu a isso tudo. Para entendermos a primeira grande repreensão do Kung Fu, a gente tem que voltar no tempo, na dinastia Qing, aonde que aconteceu entre 1644 a 1912, onde que os Qings eram uma maioria étnica Manchu que conquistou uma China que era Han. E eles conquistaram, né, pela base do poder e da força. O Kung Fu era mais do que apenas um estilo de combate físico, era também uma ferramenta de resistência. Grupos como os Sociedades do Punho Fechado, o embrião da famosa rebelião Boxer, usando técnicas marciais para treinar guerreiros com o objetivo de derrubar o governo. Para os Manchus, cada punho levantado era uma ameaça direta à sua autoridade. Aqueles que praticam as artes dos antigos estão conspirando em segredo. Qualquer ensinamento marcial fora do controle do Império deve ser suprimido, para garantir a paz e a segurança do trono. Em 1647, o Templo Shaolin foi destruído como uma forma de controle do Império Qing, que viu o Kung Fu como uma forma de rebelião contra a sua dinastia. E 5 mestres conseguiram fugir. De acordo com a lenda, fugiram Yi Xin, Liu Mui, Pai Mei, Fung Dodak e Miu Hin, os 5 ancestrais de Shaolin. E assim preservando o Kung Fu e espalhando por todo o sul da China. Em tempos de opressão, nossas artes se tornaram um símbolo da liberdade. Mesmo quando proibidos, os ensinamentos fluíam de boca a boca, de geração a geração. E foi exatamente isso que eles fizeram. O governo começou a proibir a prática aberta do Kung Fu, fechando escolas e perseguindo mestres que eram vistos como agitadores. Apesar disso, Kung Fu sobreviveu muitas vezes sendo ensinado de forma clandestina, como uma espécie de sociedade secreta, um verdadeiro ato de resistência cultural. No final do século XIX, a China estava em crise, a interferência estrangeira crescia e com ela o sentimento de anti-ocidental. Foi nesse contexto que as artes marciais mais uma vez se tornaram uma arma para a resistência. O movimento Boxer acreditava em poderes místicos e nas artes marciais e começou a ganhar força. Eles acreditavam que a técnica de Kung Fu era invencível, que poderia enfrentar até balas dos estrangeiros. Um conceito conhecido como punho invencível. Embora trouxe uma tragédia e milhares de boxers morreram nessa época, eles conseguiram amedrontar e muito as autoridades. Em resposta, o governo Qing identificou as proibições, mas veja só, não foi o fim da arte. Pelo contrário, o Kung Fu continuou sendo ensinado de forma secreta, e às vezes técnicas se espalharam até para fora da China. Esses homens acreditavam que suas artes marciais eram uma força espiritual contra a invasão. O governo, temendo as consequências, os tratou como fanáticos, mas as técnicas deles vivem nos vilarejos, escondidas dos olhos do Império.
Agora vamos dar um salto no tempo. Em 1966, Mao Tse-tung lança a Revolução Cultural, um movimento que visava destruir as velhas tradições, os 4 velhos, antigos costumes, cultura, hábitos e ideias, e estabelece uma nova ordem socialista. Entre os alvos, o Kung Fu. A Revolução Cultural foi brutal para a cultura tradicional chinesa. Mao viu o Kung Fu, assim como outras práticas antigas, como parte de um feudalismo, algo que precisava ser eliminado. Mestres foram perseguidos, templos foram destruídos e a prática pública, mais uma vez, foi proibida. Qualquer prática que remeta aos velhos costumes, cultura e ideias deve ser extinta para o bem da nova revolução. O resultado: novamente o Kung Fu encontrou refúgio no secreto. Mestres como Wang Zhenping, um dos maiores praticantes de artes marciais da época, mantiveram a tradição viva, ensinando alunos clandestinamente. Para muitos, o Kung Fu não era apenas uma arte marcial, mas um símbolo de resistência à opressão política. Nós treinávamos à noite, em silêncio. Um erro, e poderíamos ser presos. Mas nosso compromisso com a arte era maior do que o medo. Nos anos 80, o governo chinês passou a promover o Wushu em competições internacionais. Mas é importante lembrar, por trás desse renascimento oficial, esta resistência de gerações de mestres que nunca abandonaram a prática. Após a morte de Mao, o Kung Fu, sob o nome de Wushu, começou a ser revivido como um esporte e símbolo cultural. A história do Kung Fu é uma história de resistência, uma tradição que sobreviveu há séculos de proibição e perseguição. É por mais que tenham tentado destruir essa arte, ela se manteve viva nas mãos de pessoas que acreditavam em seu poder. Que lição incrível para todos nós, não é? Agradeço a todos que chegaram até o final dessa breve história do Kung Fu e me perdoem os erros de pronúncias em chinês. Se você achou essa história inspiradora, não deixe de se inscrever no canal Equilíbrio Marcial Kung Fu e aplicar aquele suco de 1 polegada no sininho. Não esqueça de curtir e compartilhar, que também é essencial. Aqui trazemos o melhor das artes marciais, não só como técnica, mas também como cultura e filosofia. E agora, eu te pergunto, qual parte da história das artes marciais você quer que eu explore no próximo vídeo? Deixe o seu comentário aqui embaixo e até a próxima.